Nós estamos começando mais um seminário de pesquisa do Centro de Pesquisa Clínica e Epidemiológica da USP, e sempre com temas diferenciados a cada semana. E hoje nós vamos pegar um tema que persistirá aí anos a fio, né, para todos que trabalham na área da saúde. No ano de 1900, iniciou-se uma tentativa de classificar as doenças, de pelo menos se saber, né, com que nós estávamos tratando. Essa iniciativa começa na Europa e em 1948, né, como a Organização Mundial de Saúde já tinha sido criada um ano antes, 2 anos antes, não me lembro, foi 46, 47, a OMS assumiu, passou a ter a 6ª revisão, né, da Classificação Internacional de Doenças, e a partir daí nós passamos a ter periodicamente novas revisões. Eu comecei a minha carreira de pesquisador trabalhando com mortalidade, com revisão, e ainda já era a 9ª revisão e eu tinha que trabalhar com algumas coisas da 8ª, que eu tinha que fazer adaptação em alguns lugares. E depois surgiu a 10ª revisão, e o Brasil assumiu a 10ª revisão em 1996, né, que foi uma coisa bastante traumática para todo mundo que trabalhava na época, né, em termos, né, de como transformar a 9 para a 10ª, apesar de não ser tão distinta assim. E faz um tempo, que eu não vou falar quanto, porque a nossa convidada vai explicar desde o início, né, passou a existir a 11ª revisão, e os países estão adotando de acordo com as suas capacidades, né, habilidades. Eu participei muito no Ministério da Saúde, no Conselho Consultivo, e eu sempre fui muito conservador, né? Eu falava, não, vamos deixar para o próximo ano, aí teve a pandemia, ótimo, né? Mas na última reunião eu fui uma das pessoas que falou assim, não dá mais, temos que marcar uma data, e marcaram a data, né? Então, a Silvia, né, que é médica, cardiologista, mas ela se tornou a nossa grande nosologista, né? Então, ela trabalha muito bem com mortalidade, né? E eu me sinto muito bem, porque tudo que eu sabia, agora ela sabe 10 vezes mais do que eu sabia, não sei mais nada, né? E passou a conhecimento muito grande sobre a 11ª classificação, e é um fato muito importante, porque é uma dimensão diferente do que nós estávamos acostumados. E a classificação, ela serve para tudo, né? Para estudos epidemiológicos, né? Para toda a questão de cobrança, né? De pagamentos, né? É uma coisa extremamente importante que nós vamos trabalhar, né, com uma nova classificação, né, a partir da data que ela vai falar qual é, porque eu não quero soltar um momento errado. Então, Silvia, por favor, é um prazer tê-la aqui, né? Dá a minha palavra. Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer as muito gentis palavras do Dr. Lotufo. Quem dera eu soubesse tanto quanto ele sabe. Eu gostaria de agradecer o convite. Estou aqui representando o Centro Colaborativo da Família de Classificações Internacionais da Organização Mundial de Saúde em língua portuguesa. Agradeço a presença de todos, estou honrada com a presença de representantes de Angola nessa sala. E eu vou fazer uma grande conversa sobre, já partindo desse preâmbulo que o Dr. Lotufo falou, e já adianto que a 11ª revisão da Classificação Internacional de Doenças, também conhecida como CID-11, é um avanço civilizacional. Ela incorporou o conhecimento, estruturou o conhecimento sobre as áreas da saúde, com
da atualidade e ampliou seus usos, como o próprio Dr. Lotufo falou. Ela não é só para estudos epidemiológicos ou para colocar num atestado, ela tem impactos bastante importantes, que é uma ferramenta espetacular, que bem aplicada vai ajudar inclusive na gestão dos serviços de saúde, então ela é um uso bastante amplo. Então, um sumário da apresentação de hoje, eu vou falar sobre a família de classificações internacionais, um preâmbulo, e vou falar sobre a 11ª classificação, tanto conceitos quanto inovações, e ao final eu vou fazer uma demonstração rápida de como é a navegação na plataforma, porque vocês vão ver a quantidade de ferramentas novas para facilitar o trabalho que foram implementados com esse sistema. Bom, sobre a família de classificações internacionais, ela foi um conceito que surgiu durante a 9ª revisão, que foi votada em assembleia na Organização Mundial de Saúde em 96, foi um conjunto de uma família de classificações, para não se usar apenas uma classificação de doença, mas você ter outras finalidades, outras línguas comuns entre os diferentes países e para a gestão. E nessa família, a CID, a Classificação Internacional de Doenças, é o centro delas, ela pode ser usada para fins gerais, e outras classificações com diferentes abordagens foram desenvolvidas para funcionalidade, para melhor detalhamento de doenças oncológicas ou doenças neurológicas ou doenças de transtornos condições da saúde mental, foram sendo desenvolvidos ao longo do tempo. De uma forma geral, o modelo dessa família é que o eixo e a ênfase são em condições frequentes, que custam muito dinheiro para serem abordadas, tratadas, prevenidas, e que tenham importância para a saúde coletiva. Esse é um eixo que ficou melhor estruturado a partir da 9ª revisão da CID, que estruturou muito do que a gente conhece na CID de hoje em dia. Ainda sobre a família, ela é uma linguagem padronizada de codificação, não só dentro do mesmo território, mas entre diferentes profissionais de saúde e com o planeta, para a gente conseguir fazer estatísticas e dados. Todos nós estarmos falando da mesma coisa, não importa se é Angola, Moçambique, Portugal, Alemanha, Brasil. Necessariamente, ela deve ter um embasamento científico sólido, ela deve ser apropriada entre diferentes idiomas, culturas e situações clínicas. Ela leva em consideração a dimensão da mortalidade, doença, funcionalidade, incapacidade e intervenções em saúde, e está sendo cada vez mais evoluindo nesse sentido. Existem 3 classificações na família. Existem as classificações de referência, que são a CID, a CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, e a recém-desenvolvida Classificação Internacional de Intervenções em Saúde. Essa não está sequer traduzida para o português ainda, ela foi muito recentemente votada pela OMS, tem tratativas para ser traduzida. Existem as classificações derivadas, como eu mencionei, para oncologia, para neurologia, para transtornos mentais, entre outras, e tem classificações relacionadas para atenção primária, para causas externas, na prática de enfermagem, são várias, eu trouxe só alguns exemplos. Já adianto que eu vou deixar disponível essa apresentação para ser disponibilizada entre vocês. Bom, de forma diagramática, o que eu acabei de falar, a gente tem um componente fundamental, que é onde estão todos os termos. Dentro desses termos,
a gente tem os códigos da classificação internacional de doença, da funcionalidade e da ISHE, né, de intervenções em saúde. E dessas três saem classificações, tabulações específicas para detalhamento, e elas compartilham os mesmos nomes, a mesma terminologia, o mesmo embasamento científico com aquelas classificações relacionadas. Então, de forma diagramática, é isso. Essa figura foi retirada do guia de referência que está disponível na página que eu vou demonstrar para vocês. Bom, com relação à CID-11 propriamente dita, o Dr. Lotufo já fez um adianto da história das chamadas classificações internacionais, que oficialmente começaram com essa nomenclatura em 1900, e o que eu gostaria de chamar a atenção nesse gráfico para vocês é que em 1900 tinham 179 termos, codificava-se tudo em 179 termos. Foram evoluindo, ocorreu a Liga das Nações, e em 46, após a criação da OMS, ela passou a participar. A sexta foi homologada em 48, e ela tinha 1.100 termos. Evoluiu. A nona, como eu falei, houve uma reestruturação mais detalhada, e a décima foi uma intermediária, onde nós estávamos na década de 70 para agora. Eram 2.090 termos, agora são cerca de 17.000 termos. Então, já podemos ver daí o detalhamento que houve e como houve um incremento da complexidade no uso. Se não, teria havido um aumento da complexidade do uso se ela não fosse estruturada numa ferramenta tecnológica que nos ajude a lidar com 17.000 termos. Se alguém quisesse imprimir a CID-11 hoje, dava coisa de 2.500 páginas. E não é sustentável e não é adequado. Bom, são alguns aspectos basilares da CID-11 e que são, obviamente, compartilhados pela família de classificação. Ela é estruturada sobre uma base de conhecimento semântico, teve uma sequência de mudanças conceituais que só puderam ser implementadas porque ela é inteiramente digital. Ela tem ferramentas para uso online, offline, para conversar com sistemas de informação já existentes, de forma gratuita, padronizada e estruturada pela OMS. Existem outros aplicativos, mas existem os gratuitos para quem quiser e optar por usar. Foram tantas mudanças que há quem diga, isso é uma fala da OMS, que a CID-11 é um sistema de informação em saúde. Não é uma mera classificação, baseada em ontologia formal e construído sobre uma estrutura tecnológica. E com as muitas vantagens decorrentes disso, a gente tem um impacto dinâmico. Em ferramentas de uso, é possível apresentar propostas de melhoria e modificação do texto, dos termos de adequação da CID em si, como também das traduções que foram feitas. A gente, no Centro Colaborador, a gente teve apoio de países da língua lusófona, tivemos representantes de Angola, de Cabo Verde, de Moçambique, Portugal, que nos ajudaram, inclusive, a conversar sobre sinônimos, porque nem todos os termos regionais estavam incluídos em língua inglesa, e nós acrescentamos alguns em língua portuguesa para facilitar, porque essa CID que foi traduzida pelo Brasil é a CID da língua portuguesa, não importa em que país a gente esteja, os nossos sotaques, nossa língua é linda, tem diversos regionalismos e diversas características, mas é uma única tradução. Ainda, voltando agora, expondo de forma gráfica,
você tem o componente fundamental, que são mais de 80 mil conceitos entre doenças, condições, sinais, sintomas, causas externas, tem definições, tem critérios diagnósticos, e desses mais de 80 mil foram retirados 17 mil códigos, categorias com codificação, que é o que a gente está habituado a chamar de CID, agora CID-11. Então, como eu dizia, ela é totalmente informatizada, tem várias ferramentas, tá? Inclusive ferramentas de API. Atualmente, ela está disponível em 14 idiomas. Da língua portuguesa foi publicada em 2024, e nós temos atualizações regulares colaborativas. A ferramenta já está disponível desde 2024 no site, no portal. Eu vou mostrar qual é o link. No entanto, como há um impacto muito grande em todos os sistemas de informação, no treinamento de profissionais da saúde, existe um período de implantação a partir do qual a CID-11 estará plenamente em uso no Brasil, nos sistemas de informação federais, estaduais. A nota técnica vigente, ela coloca como prazo para nós, dia 1º de janeiro de 2027, para estar todos os sistemas e tudo funcionando. Se órgãos privados têm a sua autonomia para começarem antes, mas nós temos essa janela de trabalho para nós dentro do Ministério. Bom, ainda ressaltando algumas das inovações, tem uma incorporação mais ágil da evolução da ciência. Como o Dr. Paulo Lotufo já mencionou, as revisões eram periódicas, eram a cada 10 anos, e nem sempre a gente conseguia discutir e implementar antes da próxima edição. Então, agora não, agora houve uma incorporação bem mais ágil por ser informatizada. Quem está acostumado com a CID-10 vai observar que houve uma reorganização de termos entre capítulos. Tá? Então, por exemplo, as doenças priônicas foram levadas para o capítulo de doenças do sistema nervoso. Transtornos de hipersensibilidade autoimunes estão agora num capítulo novo, relacionado ao sistema imunológico. Sinais e sintomas, aquele longo capítulo de sinais e sintomas foi reestruturado, está mais fácil de se usar. Também houve uma reorganização dos termos dentro do próprio capítulo, tanto em termos de estruturação dentro do capítulo, mudando aquele termo de árvore hierárquica, como também pelo fato dele ser informatizado e pela maneira como foi construído o código, nós não estamos restritos como estávamos na CID-10, que, como era letra e 2 números, você tinha um limite de códigos que podiam ser gerados. Com essa ferramenta a gente expandiu bastante, tanto que são 17 mil códigos agora. Então, eu vou mostrar alguns desses capítulos como foi, como exemplo, porque todos os capítulos tiveram alteração, eu selecionei alguns capítulos para mostrar aqui nessa apresentação. Então, vamos lá, acomodando, foram 4 novos capítulos e 2 novas sessões. Os capítulos novos, eles abordaram essa questão da evolução do conhecimento. Então, por exemplo, o capítulo de doenças hematológicas e sistema imune foi separado em 2. E também transtornos do sono, era um capítulo que não existia, agora está bem determinado. E as sessões têm 2 funções fundamentais. A primeira fala de funcionalidade, que já é como se fosse uma incorporação da CIF simplificada dentro da CID. Então, a gente ganhou dentro da CID uma ferramenta para melhor quantificar, por exemplo, aquele déficit cognitivo que você observa em uma determinada pessoa. E
detalhamento, o detalhamento com códigos adicionais. Falando sobre detalhamento, não foi à toa que de 2.000 códigos foram para 17.000 códigos. Foi para realmente permitir uma melhor identificação da situação que está se querendo descrever. Tá? Então foi criado um conceito de pré-coordenação. Então antes a gente podia dizer neoplasia maligna ou carcinoma. Agora a gente já pode dizer que é um adenocarcinoma de pequenas células. Tá? Então foi possível um detalhamento maior com um único código, sem precisar. Esse é o conceito de pré-coordenação. O de pós-coordenação é somatório. Você pode agora dizer que foi uma fratura aberta proximal de fêmur direito complicada com hemorragia, somando códigos. Então, e essa utilidade vai depender do uso que você vai estar dando para aquela situação. Para transferir um paciente de uma emergência, de um setor de emergência para outro, é importante saber que é uma fratura aberta complicada por hemorragia. Para prescrever um anti-inflamatório, pode não ser necessário dizer que é uma fratura proximal. Tá? Então, aí tem essa autonomia do profissional. Essa, então, é a nova estrutura da CID-11 em relação à CID-10. Aqui estão os capítulos que a gente já conhecia, e eles foram alguns desmembrados. Esses que estão assinalados em azul são os novos, são as novidades. Então, foi criado um capítulo de doenças do sistema imune, criado um capítulo de transtorno de sono e vigília, vieram códigos que eram do capítulo de respiratório, do capítulo de doenças neurológicas, de transtornos de insônia, transtornos mentais. Então foi melhor consolidado. Foi criado o capítulo de condições relacionadas à saúde sexual. São condições, não são doenças. E é um capítulo bastante amplo. Desculpe. E aqui o capítulo, foi feito um capítulo suplementar de condições da medicina tradicional. Já está traduzido o módulo relacionado à acupuntura. E está em tratativas, está em vias de ser traduzido o módulo de Ayurveda, Unani e Siddha. Nós teremos uma ferramenta de comunicação internacional com relação a esse tipo do chamado medicina tradicional, esse tipo de atendimento, esse tipo de diagnóstico. Aqui, então, a seção suplementar de disfuncionalidade e a de código de extensão para completar. Bom, a estrutura dos códigos mudou também. Eu comentei com vocês que ela havia mudado, que antes era para CID-10, era uma letra, 2 números, podia ter um quarto dígito ou não. Agora, do número 1 ao número 9, dos primeiros capítulos são números, depois são letras. Não tem nem a letra I, nem a letra O, para parar de confundir com 1 e 0. O segundo dígito necessariamente é uma letra, o terceiro dígito necessariamente é um número. Eu vou demonstrar isso, tá? A estrutura hierárquica continua a mesma, tá? São blocos, que são termos de nível hierárquico mais alto, que não tem codificação, que são divididos em categorias que são mutuamente exclusivas e ligadas a uma árvore hierárquica. As categorias têm codificação. Um avanço foi que agora há uma descrição sucinta da doença ou da condição para a enorme maioria das condições, das categorias. Bom, como eu mencionei, eu vou fazer alguns exemplos de capítulos. Por exemplo, o capítulo de neoplasias. A gente lembra que era separado em 4 grandes blocos: malignas, in situ, benignas, comportamento incerto ou indeterminado. Agora, um bloco são neoplasias de cérebro e sistema nervoso, outro bloco das neoplasias de tecido hematopoiótico linfóide.
aqui, as malignas estão aqui, depois vem in situ, benignas, foi separado o bloco de comportamento incerto do desconhecido, e há uma menção a essas, faço a menção às síndromes hereditárias de predisposição ao câncer. Outra situação que houve com relação às neoplasias malignas, tem agora um bloco das neoplasias mesenquimais, osteosarcomas, sarcomas, elas agora estão num bloco separado. E, além disso, quando você abre a árvore, aqui você observa que tem uma separação, tanto as declaradas ou presumidas primárias, as de localização primária mal definidas, e tem um bloco de metástases malignas, porque eventualmente a gente não sabe de onde vem a metástase. Então agora a gente tem como codificar a localização do câncer secundário, que às vezes pode ser a única informação que nós temos. Com relação a doenças nutricionais, foi melhor especificado a questão das doenças endócrinas. A gente vê que agora a separação tá melhor condizente com a glândula e com a fisiopatologia. Um outro exemplo, doenças de pele. Esse capítulo foi completamente reestruturado. Foi levado em consideração os mecanismos, as estruturas, a localização, se afetava ou não na infância ou na gestação, e a questão dos fatores externos. Então está bastante mais adequado para quem não é especialista, inclusive, poder consultar. Aqui eu chamo a atenção de um dos capítulos novos, relacionado à saúde sexual. Foi um capítulo que foi construído tomando um cuidado habitual, mas bastante cuidadoso, para ter uma redação inclusiva, respeitosa e coerente. Sinais e sintomas, como eu mencionei, agora eles estão melhor descritos. A gente lembra que capítulos de circulatório era junto com respiratório, neurológico junto com músculo esquelético, e sintomas gerais, vários sintomas a gente gostaria de poder descrever melhor e não era possível, tá? Agora temos. Com relação a causas externas, vocês vão observar que o início agora, ele é classificado com base na intenção da situação, não mais como era acidente de carro, queda, acidente de transporte, quedas, imersão. Essa parte você vai ver dentro de cada árvore. Então, das causas não intencionais, aí você pode dizer, foi evento no transporte, não é acidente, é evento, né? Evento, a queda, o contato não intencional. Então, com isso você diferencia um pouco melhor. Com relação à funcionalidade, eu já estou me encaminhando para o final dessa parte. Você tem a incorporação, nós temos a incorporação dessa classificação da Organização Mundial de Saúde, temos modelos para inquéritos, né, versão breve, e domínios genéricos de funcionalidade. Como eu havia dito, é aí que você encontrará códigos para melhor descrever a condição, por exemplo, de um idoso que você esteja avaliando. Então, com relação à classificação, a RUDAS 2.0, ela basicamente leva em consideração esses domínios, tá? Cognição, mobilidade, cuidado pessoal, relações interpessoais, atividades de vida diária e participação e impacto nos problemas de saúde. Foi um avanço para a gente discutir a funcionalidade não restrita à pessoa, mas ao ambiente no qual a pessoa está envolvida. Com relação aos domínios genéticos de funcionalidade, um exemplo para funções mentais, energia e impulso, sono, atenção, memória, funções emocionais, há como fazer uma codificação simples para isso. Os códigos de extensão são aqueles que eu comentei, que você vai fazer o detalhamento
da situação que você achar necessária. Pode ser por escala de gravidade, temporalidade, etiologia, anatomia, histopatologia, são vários domínios. Por exemplo, se eu quiser falar sobre a dimensão da lesão, eu posso ter uma codificação para como é o envolvimento daquela queimadura naquele ambiente, se houve ou não o envolvimento articular em fratura, o tipo da fratura, o tipo da lesão superficial, eu posso detalhar melhor, facilitando a comunicação entre instituições ou entre pessoas, seja para fins de atendimento, seja para fins de previdência social, seja para fins de aposentadoria. Tá? Um outro exemplo, substâncias, é um extenso rol em que está separado substâncias, medicamentos, as substâncias principalmente não medicinais e os alérgenos. Então é bastante, é possível você dizer que a pessoa intoxicou por paracetamol, por fenitoína, pode ser necessário, por exemplo, na medicina legal, você descer a esse detalhamento em algumas situações. Pós-coordenação, então, eu estava falando da pós-coordenação que se usa os conceitos, os códigos de extensão. Uma condição de saúde, então, pode ser detalhada com vários outros códigos. Você pode usar 2 ou mais códigos base para a mesma situação. Eu tenho como dizer que a pessoa tem hipertensão, diabetes e dislipidemia. Porque antes havia uma restrição para você usar mais de um código para algumas situações. O código base pode ser usado com códigos de extensão. Então, eu posso dizer que é uma diabetes crônica, diagnosticada há mais de 15 anos com complicação renal. Em um código e isso quando se pensa inclusive em automatização de processos de comunicação, isso facilita muito, né? E podem ser feitos agrupamentos de códigos base de acordo com a situação. São basicamente 3 eixos que se usa com maior frequência os códigos de extensão, a pós-coordenação. Se é uma condição causal, então foi uma amputação de membro inferior direito em decorrência de um atropelamento. É um exemplo. Se tem manifestação, é uma coronariopatia com dor anginosa. Se está associado é um diabetes associado à dislipidemia, não é causal do outro. Com relação a causas externas, normalmente os eixos são com relação à causa e associação àquela lesão, a identificação quando há interveniência de uso de drogas ou medicamentos, e se há associação com procedimentos de saúde. É muita informação, a ideia foi dar um panorama para vocês aprenderem um pouco mais, quem tiver interesse. Esse é o portal do Centro Colaborador em português. Há um esforço genuíno de se manter atualizado esse material com as portarias, com os cursos, com o material que já está publicado, com links. Convido vocês a olharem, a visitarem esse ponto. Este é o portal que eu vou mostrar para vocês em português da CID-11. Devo dizer aqui que nós conseguimos, foi por esforço nosso e dos países lusófonos, que a gente conseguiu que a língua portuguesa, que não é uma língua oficial das Nações Unidas, estivesse na página oficial da OMS, não só no menu suspenso. E graças ao esforço da gente, com o apoio da gente e países lusófonos. Porque nós somos a 3ª língua mais falada no Ocidente, gente. Então, há motivo para tal.
Tá? Então, nessa página, vocês vão ver que ficou escuro, mas eu vou mostrar aqui, é um guia de implementação, quais são os passos que estão sendo tomados, e esse material já está traduzido. Existem outros links que estão sendo feitos, como, por exemplo, voltar aqui. Aqui você tem o guia de referência, que é o equivalente ao que era o volume 2 na CID-10, com as regras, com as explicações, com o detalhamento, que ele é chamado de guia de referência, não mais volume 2, e ele está dividido em 3 partes. A primeira parte dá uma visão geral. A segunda fala sobre aspectos de uso prático e estruturação. Na terceira, para quem já está familiarizado, fala muito mais detalhadamente do que eu mencionei aqui, sobre as principais mudanças e as inovações. E tem anexos bastante ilustradores sobre como usar, por exemplo, em codificação por mortalidade, tem listas, tem instrutivos bastante úteis, tá? E isso está em português. A versão que está disponível lá agora está sendo traduzida a versão 2025. Em breve ela estará no ar. E também temos material disponível na Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde tem essa página no YouTube que eu já adianto em primeira mão para vocês, que nós entramos num acordo com eles, nós já fizemos a tradução, a legenda desses vídeos, e em breve eles vão estar no ar. E esse é um curso de autoinstrucional, que está em inglês, está na própria página, mas há um curso em português realizado pelo MS que está sendo agora atualizado. Eu também vou mostrar o link onde é que vocês encontram. Tá. A navegação, eu vou falar basicamente da navegação. Esta é a página inicial. E essas são 2 ferramentas que tem dentro. Eu vou mostrar navegando o que é mais fácil. Mas para adiantar, se for buscar por termos, você pode buscar na ferramenta Explorar ou na ferramenta Codificação. A ferramenta Explorar é aquela que nós estamos habituados, é aquela lista tabular, que era como o volume 1 da CID-10, tá? Como é que você vai enxergar? Aqui está um print do capítulo 7 novo, né, de transtornos de sono e vigília. Vocês vão observar que tem 3 cores diferentes de letra. A letra preta é a árvore hierárquica atual, a que eu estou olhando. Então, por exemplo, a apneia central do sono é uma filha de transtornos respiratórios relacionados ao sono que está dentro do capítulo de transtorno de sono e vigília. No entanto, em cinza, como aqui, vocês podem ver respiração de Cheyne-Stokes relacionada ao sono, vocês podem observar que até o código não é semelhante, um código começa com 7, outro com M, porque este código está em outro capítulo, mas você, quando estiver procurando pelo termo, pode ser importante ver que tem um termo que você, relacionado em um outro capítulo. Em vermelho estão tanto os outros transtornos especificados como os não especificados. Uma enorme ferramenta que tem. É possível você examinar 2 idiomas simultaneamente. Então, eu estou estudando um texto em inglês que fala de German measles. Meu Deus, o que é German measles? Eu abro em inglês e digito aqui, vai aparecer German measles, e é uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui no menuzinho de línguas, abre em português qual é a tradução para aquele termo. Ajuda muitíssimo para situações de línguas diferentes. Agradeço já, vou apenas demonstrar no computador
navegação. Este é o e-mail que a gente tem no Ministério para dúvidas relacionadas a CID-11. Por favor, entrem em contato com a gente. Esse é o portal, tá? Aqui já está em português. Caso eu quisesse ver em inglês ou em francês ou em russo, eu clicaria e apareceria aqui as opções, tá? Esse é o portal. Eu vou aumentar um pouco, porque pode ser que... aqui eu entro no navegador, que é aquela ferramenta explorar. Aqui eu entro na ferramenta de codificação, que é uma maneira fácil de achar alguns termos, eu vou demonstrar. Para quem gosta da tecnologia, aqui tá o link para informação de API, de como é que liga, como é que junta aos sistemas. Aqui está aquele guia de referência que eu mencionei, com a ficha informativa. Os vídeos que estão sendo traduzidos estão aqui, então vale a pena navegar. Esse aqui, versões mais antigas, a CID-10 está disponível em inglês aqui. Como a gente tem no site, no portal do Ministério da Saúde, tem a CID-10 traduzida em português, não foi feito um esforço para traduzir nessa plataforma. Eu já deixei aberto aqui, essa é a página, tá, que se eu tivesse clicado em explorar, que é a lista tabular, vocês podem observar que ela vai abrindo de acordo com o que se eu já sei onde está o que eu preciso, eu posso ir abrindo e ver aqui os códigos, aquela questão das diferentes cores, ou eu posso fazer uma busca aqui, por exemplo, de asma. Ele vai me demonstrar, vocês veem que ele marca exatamente onde houve a consistência, tá? E quais são os termos, então é uma maneira de buscar. Eu posso querer achar um termo que não está no título, no termo, mas está na descrição do termo. Então eu venho em busca avançada e eu digo onde que eu quero que procure esse termo, tá? Então essa é bastante prática. Digamos que eu opte por colocar aqui cólera. Vocês vão ver que existe um número aqui, esse é um número pessoal e intransferível desta entidade, que é o mesmo número que aparece aqui, e que se por acaso, e que aparece em todas as outras línguas, se por acaso eu escrevesse esse número aqui, ele ia me trazer exatamente esse termo, tá? Vocês podem ver que a estrutura está o código, tem o nome, tem uma descrição resumida, tem o que inclui aqui nesse termo tem 8 termos que estão excluídos, e aqui se eu clicar ele lista quais são os que estão excluídos, me mostra os sinônimos, esse termo tem 23 sinônimos, tá? Vários deles não só na língua portuguesa, mas e você pode ver se é exatamente o termo que você está procurando. Informa que esse termo tem uma categoria relacionada no capítulo de condições perinatais. E se eu quiser dizer que foi uma cólera pelo Vibrio cholerae O1 cepa chlore, também está aqui já com o código. Se eu clicar aqui, ele soma aqui em cima e depois é só copiar. Tá? Isso é uma das. Eu posso chegar e dizer que está associado à presença de micro-organismo resistente a vários medicamentos. Já somou. Então essa é a pós-coordenação. É muito mais fácil de lidar do que você procurar no livro e somar. É importante vocês saberem, aqui eu acesso diretamente também a ferramenta de codificação, aqui em informações, é um atalho para o guia do usuário, para versões para impressão, caso vocês queiram imprimir as 2.500 folhas da CID-11.
tem arquivos em planilha, tem tabelas de mapeamento CID-10 para CID-11, então essas são algumas das situações. E foi acrescentado aqui, ele não aparece todo o menu porque eu aumentei a tela, peço desculpas. Então, vale a pena navegar nesse menu. A ferramenta de codificação, a página é assim, ela é mais simples, mas ela é mais simples para alguns tipos de busca. Por exemplo, eu vou colocar a mesma palavra, asma, ela vai listar para mim as palavras relacionadas aqui, ela vai me dar aquelas entidades em que tem a palavra asma ou asmático, alguma das relacionadas aqui, e ela vai me dizer, digamos que eu escolha asma não especificada, não complicada. Vocês podem ver que tem um ícone de mais aqui, significa que esse termo aceita pós-coordenação. Tem o J, que é o capítulo de condições maternas. Tem o K, que é o capítulo de condições perinatais. Então, eu já posso olhar muito rápido quais são as informações que eu quero. Eu posso querer detalhes, então eu clico aqui em detalhes, ele abre uma outra janela que reproduz aquilo que está naquela outra janela de explorar. Posso ler e tal, e posso chegar e decidir ver na hierarquia, porque eu não me conformei com o que já está ali. No que eu clico, ele abre e numa janela separada onde é que está, qual é a classificação, e eu posso selecionar aqui. Então, são ferramentas que a gente vai usando e que vai facilitando muito. Uma outra ferramenta, porque asma é uma palavra que vai se repetir várias vezes, mas não tantas. Mas digamos que eu escreva insuficiência ou déficit, vai ter muito mais termos, muito mais capítulos, muito mais termos. Então eu posso vir aqui e ligar o filtro. Ele vai me dizer que a palavra asma aparece 23 vezes no respiratório, 2 vezes em fatores relacionados à saúde. E se eu quiser saber quais são, basta eu clicar em cima dele, que ele já filtra para mim. Então é uma ferramenta muito boa ser usada. E agora vamos torcer para a internet me ajudar. E lá vou eu aqui, eu vou clicar aqui, eu vou para o inglês, porque foi o exemplo que eu usei, né, durante a palestra, e eu vou querer comparar o inglês com o português. Ele já abriu nas duas, e aí eu vou escrever aqui, vamos ver. Alguém lembra o que é German Measles? Então agora vocês vão ver o que é. Quem não lembra... Na hora que aparece, no caso, eu cliquei em rubéola sem complicações. Então, isso para gente que estuda em mais de um idioma, como isso é uma mão na roda. E se vocês deixarem, eu vou continuar falando da CID-11, porque eu sou apaixonada pela CID-11, eu já apanhei muito, vou falar o resto da tarde, doutor Paulo nunca mais vai me convidar para vir aqui. Agradeço muito a atenção de vocês, essa palestra ficará disponível para vocês e estou à disposição para perguntas. Obrigada. Bom, pessoal, eu gostaria que alguém colocasse no chat se alguém já teve contato, já teve treinamento com a CID-11, tá? Coloque no chat, só para a gente ter uma ideia. E agora aqui nós estamos abertos, né, a inúmeras perguntas. Clarissa, como é que fica a questão da classificação de atenção primária com a CID-11? Passa para a Clarissa, médica de família. Aqui dá. A classificação de atenção primária, ela tem uma função um pouco diferente da CID. Na atenção primária, a gente usa, então, uma outra classificação, que é a CIAP, periodicamente,
e a gente usa para classificar desde o motivo de procura de consulta. Então, a gente classifica por que a pessoa nos procura, a gente classifica o diagnóstico, que às vezes muda no mesmo encontro, às vezes muda nos próximos, e também tem lá uma parte dos procedimentos da consulta. Então, a gente consegue classificar o episódio de cuidado inteiro e várias etapas da consulta. Elas se complementam, né, as duas classificações. A gente, inclusive, tem alguns trabalhos que mostram que a dupla codificação é mais potente. Mas para o cenário da atenção primária, onde a gente lida muito com sinais e sintomas, a SIAP é mais tradicionalmente usada. Mas essa atualização que traz os sinais e sintomas, acho que a gente vai precisar experimentar para ver se ela também não atende a essas necessidades, porque é uma novidade mesmo, né? Não tinha. Então, para o cenário da atenção primária, a SIAP sempre foi privilegiada, né, nos prontuários eletrônicos e tudo mais. Eu agradeço a colocação. A questão da dupla codificação realmente tem mostrado um ganho de qualidade, e a SIAP é uma classificação relacionada à família de classificações, não é uma classificação da família em si, ela é relacionada, elas andam juntas, e a ideia é que elas possam ser usadas e de acordo com a situação de forma conjunta, e a intenção foi facilitar mesmo, porque era uma queixa que nem a questão de sinais e sintomas precisava ser melhorado. Eu não vou fazer exercício de futurologia e dizer se uma será, né, se uma vai substituir a outra. O que eu posso dizer é que as discussões que eu tenho acompanhado junto à Organização Mundial de Saúde é que a ideia é facilitar a comunicação e o uso para uma população cada vez maior. E, inclusive, pegando um gancho do que você mencionou, que o objetivo, o uso é diferente. Sim, o uso é diferente. Inclusive, durante muito tempo se pensou que a CID era exclusiva de médicos, sendo que ela pode ser usada em outros contextos. Então, essas barreiras vai ficar mais fácil para as pessoas usarem, com o fato dela ser completamente informatizada. Ela está sendo estudado a incorporação da CID-11 no prontuário eletrônico do cidadão, nos sistemas de informação, para ser mais uma ferramenta para facilitar a gestão e facilitar a vida do cidadão. E a nossa, né, que trabalhamos com eles. Mas eu agradeço a sua colocação. Eu também, obrigada. Eu estou vendo, Silvia, eu estou vendo que a Elo está aí. Sim, a Elo e a Elo é a minha referência para o Código Internacional de Funcionalidade. Aí eu pergunto para você, mas a Elo pode entrar também, como é que fica a CIF e a CID-11? Eu sei uma parte da resposta, mas eu deixo para vocês duas. Eu passarei a palavra para a Heloísa, a doutora Heloísa de Núbila, que é uma sumidade em funcionalidade, e eu já adianto que nós temos o privilégio de tê-la no Centro Colaborador, como participando dos grupos junto às reuniões da OMS, e eu vou falar da CID e você fala da CIF, tá bom, Heloísa? Com relação à CID, a seção de funcionalidade que foi incorporada ao final, que é aquele código ao final, okay? Ela está alinhada com o conhecimento da CIF, mas eu adianto que da CIF fala muito melhor que eu a Heloísa. A palavra é sua, Heloísa. Eu já adianto que a CIF foi traduzida já para o português, está passando em processo de revisão para ser disponibilizado. Entrou, minha querida. Entrou. Agora foi. Estava aqui me batendo com o microfone, que me descabelando para ligar ele.
A gente vem assistir e depois já está dando opinião aqui, né, querida? Estou adorando ouvir você falar aqui. E eu acho que tem que dizer que a CIF, como segunda classificação, a irmãzinha mais nova da CID, a família vai crescer, né? Ela é completamente acoplável, ela é para ser usada junto com a CID, né? Então, o modelo da CIF, ele pressupõe que você tenha também diagnósticos codificáveis pela CID, você não exclui, né? Você continua usando a CID com o modelo da CIF, e em contrapartida, a CIF entrou dentro da CID. Então, elas estão num processo de lançamento que é muito interessante. Então, tenho interesse, o meu sistema de informação não comporta trabalhar com a CIF completa, eu posso usar os códigos resumidos, né, então, que estão inseridos nessa seção de funcionalidade, né? E aí eles entram com uma codificação que não são os códigos da CIF, eles são códigos de pós-coordenação da CID 11, né? Então, e aí nada impede depois de você recuperar, se quiser fazer uma codificação mais completa com a CIF, você recuperar esses códigos que você estruturou pela CID 11 e elaborar melhor em cima da informação que lhe interessar ou que você tiver disponível, né? Então, isso é uma coisa bacana, o quanto que você consegue, com essa ampliação da CID 11, né, com esse modo de ser construída, como você consegue ampliar o uso e, eventualmente, até como eu vou me estender em relação à pergunta sobre a CIAP, né, até ter uma sobreposição, porque a CIAP é completamente traduzível em códigos da CID. Então, se eu puder fazer com que tudo que se codifica dentro da CIAP esteja dentro da CID 11, com nível de detalhamento, com todos os interesses que as pessoas possam ter para uso estatístico, talvez num próximo a gente não precise da CIAP, não precise de duas classificações para codificar as mesmas informações. Vocês percebem? Porque assim, quem faz a interlocução através das classificações, que são linguagens, no fim das contas, para fazer estatística, o ideal é que você tenha um número maior de gente usando a mesma classificação. Então, você ter uma classificação matriz como a CID 11, que englobe os itens que estão nessas outras relacionadas, isso vai ser uma coisa bem interessante. Acho que isso também foi uma coisa que foi discutido no grupo de morbidade no último encontro de meio do ano. Teve a apresentação de um trabalho falando disso, desse overlapping e desse merge, que chama das duas classificações. Acho que me estendi, obrigada. Respondi, mas estou feliz de estar te vendo aí, Silvia e Paulo. Vocês dois. Beijo, querido. Agradeço, Heloísa, por você ter trazido essa discussão. É bastante adequado e, pelo que você está dizendo, é algo na linha do que aconteceu, por exemplo, a gente tinha uma classificação relacionada que era uma classificação derivada, que era a CIF para crianças e adolescentes, que a partir de 2012 ela evoluiu a discussão e ela foi incorporada na CIF como um todo, com o detalhamento. Ou seja, estou falando de 2012, é algo que realmente está em andamento e que são boas perspectivas, né, se nós pudermos usar
a mesma linguagem para todos nós. E já adianto que naquela página azul que eu mostrei, que é o primeiro link, se vocês correrem ela até embaixo vocês vão ter o link para a plataforma da CIF, que ainda está em inglês, porque nós estamos finalizando a tradução, mas que em breve estará disponível também em português. Será a 5ª língua, se eu não me engano, a disponibilizar uma tradução da CIF, né, em plataforma oficial. Doutor Paulo, se deixar, eu vou continuar falando. Eu só queria fazer alguns comentários, né? A Suzy está aí, a Suzy trabalha comigo na classificação, né, dos óbitos no ELSA. E a gente fica preso lá na CID-10 e frequentemente eu xingo a CID-10, né? É uma porcaria, porque tem coisas erradas, né, que não atende. E agora, né, quando a gente está falando do CIF, estamos usando também depois o ISH vai entrar, né? É isso, né? Vai entrar depois, né? Sim, a ISH agora foi já votada, aprovada e nós estamos em tratativa para traduzir, que é sobre intervenções em saúde. Então, eu vou dar um exemplo, né, que aconteceu, um exemplo real. 2 pessoas com a mesma idade, homens, tiveram um acidente vascular cerebral. Um deles, 6 meses depois, correu a meia maratona de São Paulo, né, e o outro está com uma hemiparesia importante, tudo, mesma idade. E isso, para nós, tem uma importância muito grande, né? Então, precisa estar acompanhado. Aí, eu vejo outras questões, né, que nunca vão estar, assim, nas declarações de óbito, mas que tem uma interferência. Fibrilação acidente vascular cerebral e fibrilação atrial. Então, com isso, a gente consegue colocar tudo junto, né? Não é isso? E aí, eu posso dizer, com a ISH, nós vamos poder até dizer um acidente vascular cerebral isquêmico, né, caroteiro, cerebral média, só que lá... Secundário a uma endarterectomia. Endarterectomia, né, ou né, ou uma hemorragia parenquimatosa secundária a uma trombólise, por exemplo, né? Então, nós vamos ter uma riqueza de informação que a gente não tem, né, Suzy? A gente fica muito bitolado lá, né? Fica dizendo, tem que ficar porque tem que ficar por aí mesmo, com a ideia de causa básica. Mas a gente não tem nenhum instrumento, né, no nosso sistema para colocar todas essas informações. E agora vai entrar tudo, né? Então a gente consegue analisar, vai ser uma riqueza muito grande. É isso mesmo. É isso mesmo, a gente consegue um detalhamento muito maior. Todos os códigos que existem na CID-10 existem na CID-11, pelo menos como legado, mesmo que como sinônimo, por exemplo, atualizou-se o nome da neoplasia, mas você continua achando na ferramenta de busca. O que acontece é que a CID-10 é bem menos detalhada do que a CID-11. Então, quando você faz um depara automático, muitas vezes você pode se sentir um pouco frustrado, porque diz assim, poxa, estava aqui, eu sei que é um adenocarcinoma de células fusiformes da posição tal, com essa característica histopatológica, e na CID-10 veio só o código de carcinoma. Eu queria mais. Bom, pois é. Você está partindo de uma pouco detalhada para uma bem mais detalhada, então, mas a primeira passagem é automática, você pode depois detalhar melhor de acordo com as suas necessidades. Agora, uma restrição, como vocês viram, é um desafio, não é uma restrição, é um desafio. Como vocês viram, enquanto na CID-10 eram uma letra, 2 números, 1 ponto, e vinha ou não um dígito depois, e tinha a adaga ou a cruz depois, e só. Agora o céu é o limite se eu quiser detalhar até o fim. Isso impõe um desafio muito grande nos sistemas de informação, limite de caracteres que dá para serem carregados em termos de arquivo e processamento. Se você detalha demais, aumenta muito o tempo de processamento daqueles dados. Então, são desafios que está se
conversando a respeito. Já adianto, eu tive, isso foi uma discussão que ocorreu, eu tive em Genebra em outubro do ano passado e tive agora em Ruanda, e é uma discussão que está permeando o planeta, porque a gente não quer perder detalhamento, mas também não quer perder em praticidade. Então, a ideia é que a gente consiga determinar qual o mínimo de informação que precisa ser dita, com a flexibilidade para o sistema que for capaz de comportar, possa ampliar o quanto que o pesquisador necessita. E isso está sendo, de certa forma, incorporado, pensado para os sistemas do Ministério da Saúde, para os sistemas de comunicação, para a gente ver como facilita a vida do cidadão em primeiro lugar, do profissional em saúde em segundo e do gestor em terceiro, e que a gente possa continuar tendo os dados de excelência que o Brasil tem e pelos quais ele é respeitado no planeta. Tá? Então, são desafios que estão sendo discutidos. Existe a questão em alguns campos. Estamos agora discutindo situações como codificação desse novo capítulo que não existia, de medicinas tradicionais. Até fazer uma dupla codificação, botar o diagnóstico da chamada medicina ocidental e o diagnóstico da medicina tradicional chinesa ou da Ayurveda, que pode ser um mecanismo semelhante caso se opte para colocar alguma outra classificação detalhada de oncologia, por exemplo. Então, está em discussão. É bastante trabalho, por isso, inclusive, que nós temos essa linha de tempo. Estamos no Ministério, a transição para a CID-11 está sendo discutida em detalhe há pelo menos 3 ou 4 anos. Eu estou participando do projeto desde 2023, mas as discussões já vinham de bastante mais tempo, não só como participação externa, mas as discussões internas do como adequar. Por causa da pandemia, uma série de ferramentas que a gente tinha disponível foram melhor desenvolvidas, então novas discussões estão sendo levadas a campo, e a gente espera que em 1º de janeiro de 2027 esteja tudo funcionando maravilhosamente bem para todos. Agora, nós como brasileiros, a gente gostaria que fosse para 1º de março, né? Né? Porque 1º de janeiro é sempre... Não, mas 1º de janeiro tem a vantagem que está todo mundo fazendo, celebrando, aí a gente está lá trabalhando. Agora, Silvia, só uma questão. Quer dizer, os critérios de causa básica se mantêm, né? Ah, sim, a classificação... Agora, por outro lado, será possível eu colocar, né, uma causa básica, acidente vascular cerebral, isquêmico, cerebral médio, e também colocar uma insuficiência renal pré-dialítica, por exemplo, né? As regras de codificação de mortalidade estão sendo melhoradas, aprimoradas, a gente discute bastante em termos de exemplos, como melhor colocar para não perder nem a série temporal, que nós já temos todo o aprendizado, mas também para permitir esse detalhamento. Então, uma das discussões que foi levantado por alguns países europeus foi esse: olha, se a equipe de TI disser que o limite são 9 caracteres, no nosso país o limite será 9 caracteres. Sim. Entendi, perfeito. Bom, eu só queria falar aí para a Camila, para a Bia e para o Itamar, né, que o Yara já vai precisar estar na CID-11, certo? Então nós temos que nos adaptar a isso, né, porque é uma riqueza muito grande aí, que nós precisamos de muito treinamento. Mais alguma pergunta? A Silvia? Eu acho que a Lu vai querer entrevistá-la depois, Lu? Tá, então, a Luísa Caires é a editora-chefe do Jornal da USP. Eu segui ela no Twitter. Ah, você segue ela no Twitter? Tá bom, que ótimo. São pessoas maravilhosas. Então, a Lu quer te entrevistar já para uma boa reportagem aqui para o Jornal da USP. O Jornal da USP é uma coisa incrível como ele é reproduzido no Brasil inteiro, né?
Quer dizer, você faz uma reportagem aqui, quando você vê, tem pessoas de uma no Maranhão, outra em Viamão, no Rio Grande do Sul, que está reproduzindo, né? Vai pegando isso daí. Então, eu quero encerrar agora, porque a Luísa precisa ter um tempo com você, tá bom? Não, pode, aproveita agora, porque vocês duas eu conheço, são muito ocupadas. Tá bom, gente? Então, obrigado, né? E vamos continuar ainda, teremos muita coisa para conversar. Muito tá bom? obrigada.